cumprimentos ao senhor João Batista Mares Guia, professor, sociólogo e consultor educacional. Só apertar aí. Bom dia a todos. Bom dia. Presidente, deputado Tiago Peixoto, grato pelo convite. A participante da mesa, Bruna, representante da UNE. A contribuição que posso oferecer a esse debate me parece mais apropriada, reportando-me a um caso concreto, que é o do município de Contagem, em Minas Gerais. É o segundo maior município em população, com aproximadamente 610 mil habitantes, e um dos maiores municípios em receita por habitante e em receita orçamentária geral. Em Contagem, sem o aporte do Fundeb estadual, seria hoje absolutamente impossível manter o quantitativo atual da matrícula no ensino fundamental, que se encontra universalizada, porém com a cooperação de escolas da rede estadual. As escolas da rede estadual têm matriculados neste ano próximo a 19 mil alunos, enquanto que a rede municipal no ensino fundamental tem matriculados neste ano algo em torno de 45 mil alunos. Devido ao volume da matrícula no ensino fundamental, sobretudo a matrícula no ensino fundamental, o município de Contagem recebe uma transferência anual do Fundeb da ordem de 40 milhões de reais, vez que o quantitativo geral da matrícula, como acabei de expor, é muito elevado. O orçamento da Secretaria Municipal de Educação, previsto para este ano, é da ordem de 346 milhões de reais, incluídos os 40 milhões transferidos do Fundeb para a Prefeitura Municipal e que vão ser alocados exclusivamente na educação como parte componente do orçamento municipal da educação. A despeito de um valor tão alto, 346 milhões, ainda assim, esse atual governo, no primeiro ano e de primeiro mandato, já no início da gestão, obteve da Câmara Municipal a aprovação para a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano. Isso em razão do fato, me permitam aqui, para não cometer nenhuma injustiça, nominar os partidos, e vocês verão pelo leque partidário que eu não estou aqui manifestando nenhum tipo de preferência, muito ao contrário, porque não estou vinculado a qualquer partido político há muito tempo, mas data de muito, desde os anos 80, o que nós podemos chamar de populismo fiscal, praticado reiteradamente no município de Contagem, primeiro ao longo de 2 décadas pelo PMDB, depois ao longo de quase 1 década e meia pelo PSDB, depois ao longo de quase 1 década pelo PT e mais recentemente no último mandato que se encerrou em 31 de dezembro, praticado pelo PCdoB. Todos eles abdicaram da cobrança do IPTU. E o resultado foi um represamento monumental da oferta de matrículas para a educação infantil. O represamento é de tal ordem que, a despeito de um orçamento tão elevado, presidente, nós somente conseguiremos universalizar a matrícula para crianças de 4 e 5 anos, no primeiro e segundo períodos da educação infantil, até o final de 2018, ou melhor dizendo, para o início de 2019. Portanto, com 2 anos de atraso em relação à meta 1 do Plano Nacional de Educação, que prevê universalização da matrícula para criança de 4 e 5 anos na educação infantil até o ano de 2016. Esse é o preço do populismo fiscal. Esse é o preço da renúncia
a um tipo de tributação que, bem aplicada, ela amplia a igualdade, amplia a equidade e melhora o quadro geral da educação. Para o ano de 2018, considerando apenas por uma questão de facilidade matemática, inflação igual a zero, portanto, não há nenhum impacto inflacionário, nem nas receitas e nem nas despesas. Se houver aplicado a um e a outro, é a mesma coisa. Não há, portanto, nenhum diferencial. Imaginando, só para efeito de hipótese, de exemplo, inflação zero para 2018, o nosso orçamento, com preços constantes, já subirá de 346 milhões para 376 milhões, em razão do primeiro aporte da cobrança de IPTU, no total de 120 milhões, 25% dos quais, 30 milhões, serão agregados ao orçamento municipal da educação. É com esse aporte de IPTU que nós lograremos universalizar o acesso das crianças de 4 e 5 anos à educação infantil e cumprir até 2024 o restante da meta 1 no que respeita à inclusão de pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, contudo, sendo impossível cumprir o restante da meta prevista no Plano Nacional, que é pelo menos 25% do total das matrículas até 2024, seja da educação infantil, seja do ensino fundamental, em tempo integral. O tempo integral será rigorosamente impossível para o mínimo de 25% do total dos nossos futuros quase 70 mil alunos, que é o que passaremos a ter na rede a contar de 2020. Com essas informações, eu estou aqui deixando de uma maneira muito clara, patente, que sem o aporte do Fundeb, numa cidade que é uma das maiores receitas na linha tributo por habitante em Minas Gerais, que quando iniciar a recuperação da economia brasileira, que esperamos que seja o mais breve possível, ainda assim, Contagem sendo beneficiada com a recuperação econômica, não poderia abrir mão das transferências do Fundeb. A hipótese de término do Fundeb até 2020 é uma hipótese, por assim dizer, de projeção de caos. A imensa maioria dos municípios mais vulneráveis depende hoje de aportes do Fundeb. E grandes cidades que universalizaram a matrícula no fundamental, que expandiram a sua matrícula até além do limite mínimo requerido pelo próprio cálculo do Fundeb na distribuição das responsabilidades, não tem como abrir mão desse recurso. Eu imagino que a aprovação do projeto de lei de autoria da deputada Raquel Muniz deverá encontrar aqui na Câmara dos Deputados e na sociedade brasileira o mais amplo consenso, pautado apenas pelo argumento da razoabilidade, em nome de uma defesa básica do fator chamado equidade, na linha da universalização e da oferta de oportunidades razoavelmente igualitárias de matrícula para todos. Não estou nem falando do cumprimento da parte da meta 1, que respeita a ampliação da oferta em tempo integral. Entretanto, para ficar dentro do prazo, as minhas preocupações vão muito além da provável aprovação da proposta de projeto de lei de continuidade no tempo do Fundeb. Qual é a preocupação? O próprio Plano Nacional de Educação, a não ser que ele passe por uma revisão, contém uma meta específica para a expansão do ensino universitário que é extremamente ambiciosa. Tomara que nós pudéssemos cumpri-la, mas na situação atual que o país vive, me parece que, além de ambiciosa, ela se torna completamente impraticável e ela passa a ser até mesmo uma espécie de ameaça não intencional à expansão e consolidação com qualidade da educação básica. Hoje nós temos no Brasil cerca de 8 milhões e 100 mil alunos matriculados em todas as modalidades de oferta de ensino superior, incluindo aí a modalidade de ensino superior à distância. Isso responde por aproximadamente 18% da faixa etária típica da população dos 18 aos 24 anos de idade.
A meta específica de expansão do ensino superior constante do Plano Nacional de Educação prevê 33,33% de brasileiros residentes no território nacional até o ano de 2024 matriculados em curso superior no território brasileiro em qualquer das modalidades de oferta, seja na esfera pública, seja na esfera privada, seja na esfera das conveniadas e em qualquer forma, presencial, semipresencial ou completamente à distância. Aí vem a minha preocupação. Num quadro, como se prevê, de expressiva impossibilidade de expansão de meios orçamentários aplicáveis à educação. Eu não diria propriamente um quadro de escassez, mas de impossibilidade real de expansão de recursos, pelo menos até que a meta de supressão do déficit público, do déficit fiscal, seja cumprida por volta de 2022 até 2024, vai se instalar neste país uma competição por recursos que não terão expansão e, especialmente, uma ação coletiva politicamente extremamente eficaz, inclusive muito presente no Parlamento Nacional, que é próprio da vida democrática, o jogo das pressões, dos interesses legítimos, por parte do consórcio das universidades, especialmente as universidades públicas federais, que tem enorme e desproporcional influência, através do Colegiado Nacional de Reitores, junto ao próprio Ministério da Educação, reivindicando o que é justo do ponto de vista específico das universidades federais, mas sem considerar em momento algum as necessidades fundamentais da educação básica. Há anos, apesar de numerosos sucessos que a educação brasileira vem demonstrando desde 1995 até essa data, em diferentes formatos, em diferentes momentos, com prioridades que mudaram ao longo do tempo, foram poucos os momentos vividos quando nós tivemos, da parte do Ministério da Educação, verdadeiramente um foco e um enfoque maiores na educação básica e na melhoria do aprendizado. Esse é um problema real. Eu não estou propondo, em hipótese alguma, que a Universidade Pública Federal busque outra estratégia para obter recursos. Mais claramente, não defendo, em hipótese alguma, a introdução da cobrança de mensalidade para alunos de famílias mais ricas no ensino superior. Primeiro, que o peso específico financeiro disso é pouco relevante. Segundo, que o passo dado poderá sinalizar, mais do que um passo, uma trajetória, que terminaria mais gerando problemas que qualquer outra coisa. Terceiro, que nós estaríamos resolvendo o conflito redistributivo, tirando um dinheiro de um lugar fundamental e estratégico para o desenvolvimento do país, quando nós podemos realocar recursos de outras áreas. Por exemplo, como agora se faz, e muito bem, ainda que tarde, eliminando os subsídios do BNDES a uma pseudo-burguesia industrial desenvolvimentista, que outra coisa não fez senão agir como burguesia parasitária, parasitando recursos públicos, com transferência direta do Tesouro de quase R$500 bilhão, com o povo brasileiro pagando a conta dos subsídios. Nós somos muito assim, sociedade de classes e sociedade de castas, e frequentemente os mais pobres, os menos organizados e mais frequentemente a educação básica pagam a conta. Qual é o meu receio? É que, em nome dos mais elevados propósitos e ideais, o consórcio das universidades públicas federais, ao disputar recursos numa fase de restrição, que se estenderá muito provavelmente até 2024, isso venha mais uma vez impossibilitar a expansão da qualidade na educação básica. Não que a qualidade na educação básica dependa crucialmente de mais recursos. Porém, para cumprir a própria meta do Plano Nacional de Educação, que respeita a expansão gradual do tempo integral, aí sim nós necessitaríamos de modificar o cálculo de custo-aluno hoje praticado pelo Fundeb, nos aproximando pelo menos da ideia que o Concede e a Undime defendem, do cálculo custo-aluno-qualidade, o que implicaria um maior aporte federal de recursos, um aporte que nesse momento não existe a disponibilidade, provavelmente não estará disponível esse dinheiro até por volta de 2022, porém, mesmo assim, nós teremos, no âmbito específico da educação pública no país,
uma espécie de conflito redistributivo. E a gente observa que sempre, não importa se o Ministério tem ministros vinculados a partidos ou a governos, com inclinação de centro ou centro-direita, ou de centro ou centro-esquerda, ou mais à esquerda, o conflito distributivo se resolve em benefício das universidades federais. Ou seja, a sociedade de castas triunfa até contra a equidade, onde não deveria, mesmo quando os governos são mais à esquerda. Infelizmente, é o registro que, como sociólogo, de modo isento, e sou um eleitor de esquerda, lamentavelmente eu observo. Então, o meu receio é que nós possamos ter um conflito redistributivo e que as universidades, que o tempo inteiro falam em crise, mas você vai a qualquer campus, elas estão expandindo, elas estão tendo mais um campi universitário, elas estão com 2, 3, 4 prédios novos sendo construídos, com renovação de laboratórios, com dezenas de bolsistas no exterior, fazendo merecidamente pós-doutorado e assim por diante, e, no entanto, fala-se em crise, mas não há um ajuste da gestão como deveria haver. Um bom exemplo de problema de falta de ajuste de gestão, de racionalidade, é o caso das 2 melhores universidades da América Latina, financiadas pelo estado mais rico do país, que é São Paulo, a USP e agora a Unicamp, que ficou em primeiro lugar no ranking. Quando você vai ouvir as autoridades dessas universidades, que deveriam em tudo ser exemplares, o discurso paga um tributo pesadíssimo ao corporativismo e uma expectativa altíssima de que os governos resolvam os nossos problemas de caixa, quando muitas vezes os problemas são gerados por uma gestão que não tem previsibilidade, que não trabalha com perspectiva de longo prazo e quer tudo resolver a tempo e a hora apenas no curto prazo. Então, eu parto do pressuposto que a questão Fundeb, em nome da razoabilidade, deverá se formar na Câmara dos Deputados um excelente consenso, com apoio da sociedade civil, o apoio, inclusive, da União Nacional dos Estudantes, naturalmente, porém, a minha preocupação vai além disso nos termos que aqui indiquei. Obrigado. Obrigado, professor João Batista. Eu queria só fazer coro com o senhor com relação